De agora, com esta notícia que veio depois das 5 da tarde, a CBF afasta árbitros de campo e do VAR de Inter e Cruzeiro e de Sport e Palmeiras. A CBF emitiu nota hoje oficializando a decisão. O que mais que eu tenho aqui? Ela comunicou em nota nesta segunda o afastamento por tempo indeterminado dos árbitros de campo e do VAR das partidas do Inter contra o Cruzeiro, do Sport contra o Palmeiras, realizadas no fim de semana. Em ambas, a atuação da arbitragem foi pivô de polêmicas e muita reclamação dos clubes que se julgaram injustiçados. Casos do Cruzeiro e também do time do Sport. Que mais? Para tomar a decisão, a comissão de arbitragem da CBF diz ter se baseado no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais. A decisão veio de fora do Brasil, veio de lá, da Europa possivelmente, que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos, descreve a nota. A partir disso, o que podemos falar? Eu acho que isso está além da discussão que é interpretativa, de houve o toque ou não houve o toque, qual foi a intensidade do toque, derrubou ou o cara teve contato e caiu. Está além disso aí. Eu acho que é muito acertada essa decisão. Esse comitê não é internacional, é um comitê misto. Tem argentino, tem, sabe? É um misto. Tem gente da Europa? Eu acho até que tem o italiano, se não me engano. Mas eu vou dizer por que eu acho que é acertada. Por quê? Porque hoje o torcedor do Internacional comemora o que para ele foi uma decisão acertadíssima. Na próxima rodada, ou na posterior, vai acontecer um lance igualzinho na área do Inter. E o torcedor do Inter vai ficar furioso porque deram um pênalti que ele julga que não houve. Sabe por que isso? Porque esse tipo de lance, ele é um veneno. Ele é um veneno. Porque isso acontece toda hora. Futebol é um jogo de contato. Então, se a qualquer toque, veja bem, a qualquer contato haverá a decisão de falta, nós teremos 20 pênaltis em cada jogo. Bom, então... Vou dar um exemplo. Eu só quero fazer um reparo. Só quero dar um exemplo. Me permite só uma situação que está dizendo. Então não foi interpretativo. Calma, eu vou chegar lá. Vou dar um exemplo do jogo dessa rodada. Atlético Mineiro e São Paulo. Certo. Vocês viram o lance do Hulk? Houve um contato. O que aconteceu? Segue o lance, porque segundo a interpretação deste juiz, o contato não foi suficiente para que aquilo que o Hulk fez fosse natural. O Hulk tem um contato e se jogou. E eu vou dizer para vocês, isso é um veneno, está acontecendo demais no nosso futebol. E eu sei que é muito difícil ter padrão, porque quando há interpretação, ter padrão é muito difícil. Não, e até o mesmo lance em áreas diferentes. Se ocorre no círculo central, o árbitro daria falta? Exatamente, claro que não. Ou claro que sim. E essa loucura tem que acabar. Tem que acabar. Mas assim, do que tu tá falando não é interpretação. A CBF não tratou como interpretação, a CBF tratou como erro. A CBF julgou como erro. O erro, puniu a arbitragem, não por interpretação. Na minha visão, ela tá olhando na frente. Porque se ela não para isso agora, nós teremos 20 pênaltis pro jogo. Então tem um detalhe aí. Temos uma nova CBF. Não, tem uma coisa muito mais séria aí, Silvio. Vai faltar árbitro, né? Sim. Vai faltar, porque haverá, obviamente, erros muito mais marcantes do que esse, e aí qual será o critério? Já ocorreram Acho que antes, o critério desse comitê, ele será severo. Deu para ver que ele será severo. Ele recomendou, né? Acho que foi o comitê. E seguramente vai recomendar por coisas muito mais graves que nós sabemos vão acontecer. Hoje tem jogo do Brasileiro, certamente vai haver um erro. É que depende do clube envolvido. Daqui a pouco é um jogo menos... Mas foi o Sport, né? Não, então tá certo. Então talvez haja alguma coisa hoje. Vai faltar árbitro. Mas tem que ter uma... para parar com esse tipo de coisa. Isso é interessante mesmo. Daqui a pouco vai faltar árbitro. Porque agora qualquer lance deste tipo, o árbitro terá que ser afastado. Ele vai ter que ser afastado. Mas isso acontece em todas as rodadas. A CBF vai estancar. A CBF vai estancar esse quesito, né, do contato. Mas o quesito do braço não aberto, o braço... Qual é a interpretação do comitê que está lá fora? Daqui a pouco eles braço aberto é braço aberto. Sim, mas às vezes é pênalti, às vezes não é. Não,
Isso era antes, né? Quando foi Grêmio e Corinthians lá que o Yuri Alberto deu uma de vôlei, não era pênalti. Então é óbvio que vai sempre existir, Luiz Henrique, o peso do decisivo. Isso é óbvio. Tá? Mas eu vou saudar. Por exemplo, o Sport não tem peso perto do Palmeiras. É que ali foi escandaloso. Não foi. E quem tá lá fora... Aí é que tá. Por que tu acha que é escandaloso se houve o contato? Não, mas o cara tocou na bola. Não. Houve o contato. Houve o contato do pé do Mas é que nem do sempre jogador o do Palmeiras. contato é faltoso. Perfeito! Aconteceu exatamente no jogo do mas aí Inter. tá- Então não vai adiantar. Eu vou ser bem O Inter sincero. nem tá? toca na bola, né? Mas o jogo do Inter não houve falta, Bruno. Mas aí que tá, eu acho que houve. Também, Tu acha tu que acha? não? Eu também acho. O Marcelo de Lima Henrique achou também. Não, Aí é que perfeito, tá o por erro. isso que é o absurdo de afastar o Marcelo de Lima Henrique. Porque eu aceito a tua opinião. Porque realmente eu acho que ele é um lance discutível. Eu achei falta. O Ribeiro acha que não. Mas vamos combinar que a minha opinião não é um absurdo e nem a do Ribeiro. Então se não é um absurdo, tu não pode afastar o árbitro. Esse lance me enlouqueceu, Tem tá? que afastar o árbitro por Ele é. coisa absolutamente Isso, clara. Esse onde não lance, resta nenhuma dúvida, né, esse lance ele me enlouqueceu, eu confesso. Aham. Tá? Porque num primeiro momento eu achei que não foi falta. Sim. É difícil, tu tem que olhar várias Num vezes. outro momento, eu achei que quem fez a falta foi o outro jogador. Sim. Foi o Kaique que fez a falta. Não foi. Foi. Não, para aí. Tá pegando uma coxa do cara. Não, eu tô E no pegando a outro- coxa. Foi a coxa que pegou. Não é eu que tô não pegando. foi. E no Foi. outro eu achei que foi. Houve uma Como não existe? A convicção. coxa não pode tocar no jogador, Ribeiro? Pode tocar, isso Então, não como é que falta. Então como que não existe? Claro que é falta se a coxa fizer uma alavanca nas costas Eu te a ponto digo. de desequilibrar, que foi o que aconteceu, Qual é reforço falta. que eu Não, tô eu falei? achei que não teve Se alavanca. isso for falta, não teremos mais futebol. Teremos só pênaltis e faltas durante o jogo. Não, olha aqui, ó. Você está querendo tirar o contato do O futebol. jogo do Corinthians não tô contra o querendo Vasco tirar. da Gama, Não tô querendo o Corinthians tirar. teve um gol anulado por um lance assim. O jogador do Corinthians, sem querer, tocou no lateral. Sem querer é falta também, né? Pois é, mas também um lance de Sabe por que que interpretação. não tem discussão? Porque o Corinthians fez 3-0. Então eu vou dizer um negócio pra vocês, Mas tá? então pra que essa? Tu tá saudando a postura Essa da eu estou CBF. saudando porque assim, é a minha opinião. Então eu vou te dizer eu agora. acho que o comitê está vendo ali na frente. Tá. Porque, repito, esse torcedor do Internacional que hoje bradou desde ontem que foi uma barbaridade, que foi, ele vai reclamar daqui 2 jogos do lance na área dele igualzinho. Então eu e vou te dizer. aí o comitê vai Vai ter que excluir afastar. mais um. Bom, eu não sei, primeiro alguém vai ter que dar a falta, né? Então Vai eu faltar vou a te gente. dizer, Ribeiro, Claro que não que vai não. acontecer absolutamente nada. A tomada de decisão da CBF não vai impedir Os erros. os erros de arbitragem. Por quê? Esse comitê se Porque extingue na tu metade só do ano. resolve isso dentro de uma revolução em relação às regras do futebol, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu penso que a arbitragem ela tinha que ser padronizada, esse é o grande problema, tá? Hoje, a subjetividade ela está muito presente na decisão, tá? Então, assim, ó, eu acho muito estranho o árbitro perceber que a intensidade não foi para derrubar ou foi para derrubar, isso é Árbitro subjetivo. do VAR, né? Do VAR, né? Não, eu acho que no, Acho que o de campo no consegue árbitro do perceber. campo A e no imagem árbitro não do consegue VAR. ver intensidade. A campo imagem não Não, dá. o que É eu árbitro quero. do campo Quem que sabe vê da intensidade é o cara que caiu e o cara que fez a falta, cara. Mas aí tu É tá... muito Mas peraí um subjetivo. pouquinho, o cara pode se jogar, cara. Ribeiro, pelo amor de Deus, entende? Não, ouve um não. pouquinho. O que o Daniel tá que eu falando quero dizer é o tem seguinte, razão. tá muito na subjetividade. É. O que tinha que acontecer? Uma revolução em relação à arbitragem. E é o seguinte, é falta ou não é falta? Não tem interpretação. Ou é ou não é. É impossível. Pois é. É impossível. Então assim, ó, já começa que o árbitro não erra, ele Como é que interpreta tu diferente. sabe se um braço que toca, por exemplo, o braço do Jonathan encosta no... Não achei falta em cima. E não é falta. Eu não achei falta em porque cima. não há o ato de empurrar. Só que Ele se escora. Isso aí, a imagem não mostra. Porque a imagem eu só quero pode entender. te dar que é empurrão, eu só quero subjetividade. entender uma coisa. Se não houve a falta do lance,
por que caiu o Wesley dentro da área se ele tinha a clara e manifesta situação Não, de ele gol à frente houve dele? o Essa é uma boa contato pergunta e ele pra se ti, desequilibrou. Por que ele desequilibrou? Mas às vezes o cara se Desequilibrou desequilibrou onde? sozinho. Tu acha que ele... Não, Se desequilibrou. Na Tu própria acha- perna. Isso Tu acha que ele Não, se não tem desequilibrou Não tem sozinho? como isso aí. Eu acho que ele se desequilibrou. Não, eu acho que ele Não se tem. desequilibrou. Não Não tem no contato, choque. mas Eu mas penso que o ele choque não foi desequilibrou. derrubado. Cara, Na minha opinião, ele não foi derrubado. Tudo bem, Ribeiro, Tá mas... bem, aproveitou e o na minha lance. opinião ele não se desequilibrou. Tá bem, Como é que nós beleza. vamos acertar agora? Ribeiro, Pois olha é, só. aí tu pune o Aí. árbitro porque o árbitro errou. Eu acho Como que- assim? Se a gente Tô avisando. tem visões diferentes Daqui do lance. 2 rodadas Cara, será contra a dupla Grenal. Não vai acontecer nada. O que tu tá saudando hoje, em nada vai adiantar, cara. Eu acho que o grande Não adianta. Eu acho que o grande ponto é o seguinte, pra mim, ele tinha uma clara e manifesta, como a própria Situação regra de diz, gol. A de regra diz fazer isso. o gol. Isso. Não tinha por que ele cair, Ele cair. por querer. Ele ainda tenta ficar de pé. Aham. Ele se desequilibra depois do contato da perna do jogador e foi na região da coxa do Sim. atleta, o zagueiro do Cruzeiro. Ele tastaviou. Isso, ele vai e não consegue ficar de pé e cai. Então, pra mim, foi uma falta sem querer do zagueiro, mas sem querer também é falta, porque eu posso não estar te vendo e me virar e bater com a mão no teu rosto, é falta. Foi sem querer, é falta. Agora, pra mim o grande ponto é, Ribeiro, eu não acho a tua opinião um absurdo. Eu tive que ver o lance várias vezes pra enxergar a falta, e eu achei, repito, que foi falta. Agora, se a minha opinião não é um absurdo e a tua também não é, porque o lance é inteiramente interpretativo Teve e erro. difícil de analisar, como que eu vou afastar o árbitro? Não, ele Deixa pode eu ter fazer sido uma afastado por pergunta. expulsar o cara Não. errado. Deixa eu só fazer uma Não, pergunta. não foi isso, Porque Ribeiro. se A houve punição foi contato- pela falta ou foi por causa do cartão? Eu acho que foi por causa Não. do cartão, sabe por quê? Dá a falta Então, de se for expulsar. por causa do cartão, a CBF achou que foi falta. Tá, e no É, caso não do, sei, e no não caso do sabe. Palmeiras Não, foi por quê? é que em caso Não, de não, não, falta... não, Só, Ribeiro. porque foi um pênalti Ribeiro. escandaloso que deram pro Ribeiro, Palmeiras. em caso de O cara falta... se jogou no chão, tchê. Ribeiro. Mas houve contato. Cara, É que assim, ó, Bruno, deixa eu te falar uma coisa, querido, que tu sabe que eu te amo, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, tu tem que parar com esse negócio, já te falei, de tu interagir comigo, parece que tu tá me agredindo, cara. Pô, para com isso, cara. Já Tá, te então falei tá. na TV, tu fez a mesma coisa É porque tu hoje. não deixa a gente falar. Não, mas mesmo assim, existe jeito de falar. Ah, tá É bom. que tu, do jeito que tu fala, tu tá me mandando calar a boca, Não, cara. não te mandei calar a boca Pô, em mas nenhum é o que momento. parece, Bruno. Tá, eu Pô, queria, isso- eu quero, tá eu bom. quero só, eu Pera, quero eu vou só ficar em estabelecer. silêncio e vou deixar só tu Eu quero falar no programa. estabelecer só o seguinte. Não adianta, A re- É que tu a- fica a- bravo. que tu Tu tá fica errado. bravo quando a gente tenta falar no programa, porque Não, só não, tu quer falar, não Ribeiro. é isso. Desculpa. Jeito que tu tenta me interromper. Tá, Ah, a punição Já falei isso 500 vezes. tá a bom. punição da CBF, ela foi pelo cartão ou foi pela falta? Não há detalhes, né? Não é pelo cartão, porque é isso que eu tava tentando falar, mas aí, Porque desculpa, assim, ó, foi agressivo com o se Ribeiro. foi pelo cartão, Ô, Daniel, é que a se CBF foi, entende que houve a falta. se foi falta, tem que Exatamente. expulsar. esse é o detalhe. Essa é a regra. Não, Aí mas, é que mas tá. a observação do Daniel é interessante. Se foi pelo cartão que a CBF interpretou como errado, a CBF está dizendo que a falta houve. Olha, o cara que foi expulso não era para ter sido expulso, porque quem cometeu Isso a não tá falta bem foi o explicado. outro. Então o cartão foi dado Isso errado. não está bem explicado. É, mas É, qualquer daqui a um pouco dos dois que fizesse a falta era pra expulsar. Perfeito. Eles estavam em linha. É? Não era um tava na frente do outro. Agora, a eles gente estavam lado a lado. aqui, ó. A gente reproduziu hoje na abertura do apito o áudio. Sim. Tu ouviu o áudio do VAR? Não cheguei a ouvir. Tá, a discussão do áudio do VAR é o seguinte: dentro ou fora? Acho que até tem aí no espaço do apito aí, tem esse áudio se tu quiser reproduzir. Tá. O que me pareceu ouvindo o áudio? Convicção de que aconteceu a falta. Sim. Tá? A discussão do VAR era: a falta ou foi dentro da área ou foi fora da área. Sim. E aí é comunicado ao árbitro, e o árbitro também manifesta isso aos jogadores, que ocorrendo a falta é cartão vermelho. Sim. Ocorrendo a falta Fora da área. fora da área. Se fosse dentro da área, seria um pênalti ou Amarelo. amarelo, né? É estranho isso, né? Não, mas sabe por que É a dupla punição. É que é É. para não punir duas vezes. Agora, aí a CBF tem que ser clara. A punição foi pelo cartão, opa! Isso. Então foi falta e Agora eu errou vou dizer no uma coisa cartão. para vocês. Olha só. Mas como A que ele teria CBF errado no cartão? É isso que eu não tô entendendo. Pois é, mas sei lá. Porque a Nós regra estamos diz tentando que... interpretar porque aqui faltou mais tá bem detalhes a explicado. respeito Não, disso, mas tudo né? bem, mas pra- Por que, afinal de contas? Silvio, mas é que pra mim é claro, se foi falta, Sim. tem que expulsar. Eu sei, mas daqui a pouco ele pode não tô achar que entendendo. expulsou o cara errado. Que a falta Claro. teria sido cometida pelo Claro. outro. Eu caí. Ok. Então, o Ribeiro está achando que foi o Kaique, por exemplo. Pra mim não foi, mas digamos que tenha sido o Kaique.
Daí o Kaique tinha que ter sido expulso. Não, irmão, o último homem. Eles estavam lado a lado, Ribeiro. Não, Eles estavam lado a lado, Não é Ribeiro. o último homem. Não Isso existe mais não último existe homem. na regra. O que existe é clara e manifesta situação de gol. Nós, desde o início, a gente comete esse erro da questão do último homem. Eu gostaria que a gente esquecesse disso. Não existe isso na regra. Foi a alegação O que do Marcelo de existe... Lima Henrique para os jogadores do Cruzeiro. Bom, então ele também não sabe. Não, ele falou que era Ele alegou clara clara e e manifesta manifesta. a situação de gol. Clara e manifesta. Qualquer um dos dois jogadores que tenha feito a falta, tiraram a chance clara e manifesta do Wesley. É isso aí. Qualquer um dos dois. O que eu quero dizer Ele é o não seguinte... seria afastado por expulsar o cara errado, Silvio. Agora eu vou tentar. Entende? Não, eu não sei, porque faltou detalhes aqui, sabe? Alguma coisa a mais, talvez, na informação da decisão. O que eu estou tentando é interpretar o que está pensando a CBF. Claro. A CBF resolveu mandar recados no início, a CBF, com esse comitê que foi formado, no início do Campeonato Brasileiro. Sabe o que vai acontecer? Que todo mundo, de certa forma, está acontecendo. Ela entrou numa arapuca. Sim, porque agora ela vai ter que ser comprou uma rigorosa. Agora sempre vai ter que ser rigorosa. E esse é o campeonato com mais lances duvidosos de arbitragem. Vai acontecer coisa muito mais grave nesse campeonato. Sim. Eu vou dizer, eu E aí fiquei- como é que ela vai agir? Eu fiquei com a impressão de que o cara que fez a falta foi o outro. Mas isso ainda. Tem o áudio, vamos ver o áudio do papo do VAR com o árbitro, então? Vamos ouvir aqui. Quem faz a falta é o número 34. 34. Cartão vermelho pro Dogson. Ah, então ele dá o vermelho. Dox. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua Pela informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai Marcelo, eu fazer o escuto sua informação, tá? Nós só estamos checando dentro e fora. Número 34. Sim, temos um app. um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Aqui é o momento que impacta. Abre pra mim pela 1650. Escuta só. Ok, eu vejo Falta que fora da existe... área. Deixa eu escutar o Oportunidade Marcelo. clara de gol. Fora da área. Com disputa. É Dogson, é cartão vermelho. Essa Só tô informação que eu ouvindo passei pra VAR. Só tô Agora ouvindo tá sendo tudo Perfeito, checado. tá confirmado o Dogso. Por quê? Eu tenho um outro defensor Eu escuto que está toda a sua próximo. informação, tá, Esse Marcelo? defensor está atrás da linha da bola. Ele não tem mais Pode sair. condições de disputar essa bola com esse jogador Lateral, atacante dois jogadores que do tem lado. Você proximidade, botou a bola tem na frente, domínio, fora da área. tem Ei, por favor, tem que distância sair. curta, a Tem meta direção. e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o app de Dogso impedimento. está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Primeiro, eu quero o domínio, Bernardo. Tem uma possível mão no Isso domínio mesmo. desse atacante. Ok. Isso. Tá? Gabi. Me dá de frente pela câmera 4. Isso. Vem cá, Foi capitão. fora Vem da cá. área, foi fora Vem cá, da área. sai, Fala sai. pra ele que foi Domínio fora da área. o correto, lance. perfeito. Peito e depois pé. Agora nós vamos checar a possível lance impedimento. fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Ele Todo o tá controle do habilitado. tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com app limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Dogson não tem impedimento, pode sair. Bom, depois que eu estou ouvindo os áudios aí dos papos dos árbitros com o VAR, eu vou te dizer, eu passei a ter um sonho. Eu quero ser árbitro de futebol. Para fazer essa gritaria que ele faz dentro de campo. Mas essas é claro gritarias- que é em cima da pressão que ele está sofrendo dos jogadores. Mas se eu ligasse o rádio agora e não soubesse que era o VAR, eu pensei que o pessoal está se pegando no debate no jogo da bola. Agora é o Lá seguinte, tem o vários da bola lá também. a menina do VAR, né? Daí Pênalti muito bem aplicado. Tá fora. Essa Dá um é o cartão resultado. muito bem aplicado. Não, ela tá fora. A CBF mandou ela fazer o cursinho de novo. que Claro que aconteceu? foi afastado o VAR. Ela não CBF. falou pênalti. Ela falou cartão muito bem É, aplicado. não, é que tu disse assim, ó, pênalti, ela falou pênalti muito Ah, bem não, aplicado. não. Não. Cartão vermelho muito bem aplicado. O que A aconteceu? CBF vai voltar E pra- os jogadores pra do escolinha. Cruzeiro que não sabiam da regra? Aconteceu o seguinte, Silvio, ó, o presidente Edinaldo, ele quis fazer um carinho nos eleitores. Quis fazer um carinho no presidente do Cruzeiro, que o ajudou na sua eleição, um carinho no presidente do esporte, que ajudou na sua eleição, e ele não precisa fazer carinho nem no Internacional, nem no Palmeiras, porque esses não tiveram nenhum tipo de prejuízo. Sim. Né? Esses acabaram vencendo seus jogos. Então é isso. O É essa, resultado não foi trocado. não foi exatamente, alterado. essa decisão do Edinaldo é só fazer uma média com quem recebe. Mas por isso que eu elegeu. digo que não vai dar nada. Mas Agora teve uma outra fala ali no lance. Comprou que um chamou grande atenção. problema. Eu preciso chamar a Dani Pita, pode ser? Rapidinho, pode ser rapidinho. Vai lá.
jogadores do Cruzeiro reclamando. É pra cartão amarelo, ou seja, ali tu admite a falta. Que houve Tu erra na regra. Errado Porque tu cobra o amarelo, mas tu admite a falta e mostra que tu não sabe a regra. Ou seja, o árbitro tá certo. Eu acho que a leitura do Luiz Henrique Benfica é perfeita. Ele tentou dar só um carinho pra quem perdeu o jogo e acompanhando, não sei se vocês viram ontem a repercussão no centro do país. Sim. A grande maioria dos cronistas e ex-jogadores que hoje são comentaristas disseram que foi um absurdo o erro. Eles acham que foi um erro absurdo. Sim. Então é isso, tu vai muito também pelo que a mídia do centro do país está dizendo. César Oliveira também. Então, é isso, entende? Então, a CBF pode ter comprado um enorme problema para ela. Eu acho que ela Qualquer coisa parecida vai ter que afastar